Ministério de Louvor, não, de Dança, Louvor em Movimento. Alice me deu um papel, escreva, fala o nome, eu esqueci do nome, mas falei agora, Ministério de Dança, Louvor em Movimento. Legal, né? Louvor. Glória a Deus, queridos, é isso aí, Deus está aqui, Deus vai falar contigo ainda, abre seu coração. Pedi para o pessoal para acender essa parte de trás aí das luzes. Aleluia, para te compartilhar um pouco da palavra de Deus. Ainda tem mais coisa, Deus ainda vai falar mais contigo, amém? Está atento? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, vamos ler, na verdade, um fragmento de 2 versículos, o versículo 13, a primeira parte, e o versículo 14, também a primeira parte. Fala assim, ó, no versículo 13, vós sois o sal da terra. E o 14, na primeira parte, vós sois a luz do mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te peço que nessa hora, Senhor, a revelação da sua palavra, Deus, seja sobre nossas vidas, Senhor, que a nossa mente e coração estejam abertos, Senhor, a entender tudo que o Senhor há de falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse pedacinho, esse fragmento do texto bíblico que nós lemos, na verdade, ele se refere a um texto bem maior, que é chamado de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é composto ali de 3 capítulos, né? O capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, é onde Jesus, ele dá assim uma série de ensinamentos bastante práticos ali para os seus discípulos, ali no meio que no início ali, ele começa falando sobre diversas coisas. Ele fala, por exemplo, sobre dar bom testemunho, ele vem falando isso, né? Ele vem falando, para que vocês vejam as boas obras e tudo mais. Ele vem falando sobre a questão de pureza, sobre perdão, né? Ele fala para a gente não andar ansioso. Ele vem ensinando uma série de coisas, ali naquele primeiro capítulo ali, mostrando ali para os discípulos dele, como deveria ser a conduta. Ó, a conduta de vocês é essa. E o interessante é que Cristo, ele viveu na lei, né? A graça, na verdade, ela veio depois da morte e ressurreição dele. Ele estava inserido na lei. Então, ele vem ensinar aos discípulos o que era praticar a lei. Porque Cristo viveu na lei e cumpriu a lei. Ele mostra, ó, a lei é isso. Aí começa a falar, né, questão de adultério, começa a falar sobre perdão, começa a falar uma série de coisas. E nesses 2 versículos em que nós lemos, ele fala para os discípulos, ó, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Eu mesmo já ouvi muitas mensagens a respeito, né, sal da terra, muitas coisas legais sobre isso. Por exemplo, que o sal, ele serve para quê? Salgar, né? Para temperar. O sal, ele serve para isso. Quando Jesus fala para os discípulos, quando ele fala para nós, a igreja, vocês são o sal da terra, vocês vão ser um tempero dessa terra, né? É vocês que vão dar gosto. Além disso, o sal, ele serve também para conservar, né? Uma carne, quando ela é salgada, ela dura mais tempo. Então, também nós vamos conservar esse mundo, e muitas coisas legais a gente poderia tirar desse texto. Mas o que eu queria trazer para nós nessa noite é que Jesus, em outras palavras, ele quis dizer assim para os discípulos, ele quis dizer para nós, a igreja, ó, vocês são diferentes. Vocês não são iguais ao restante do mundo. Vocês, após vocês começarem a andar comigo, me seguirem, aprenderem comigo, vocês serão diferentes, vocês pensarão diferente, vocês agirão diferente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, mas antes, eu queria... Tá tudo ok aí o vídeo? Aí, confesso que eu... Ah, tá, isso quer dizer... É porque é difícil de enxergar o que eles falam lá, mas isso ele fez assim, deve ser 2 minutos. Então, já que eu tenho 2 minutos ainda,
É isso aí, Sermão do Monte é uma benção, né? 2 minutos. Sermão do Monte é Jesus, né, ensinando a essência da lei. Antigamente, o que eles pensavam? Eles pensavam assim, ó, não adulterarás. Vou pegar esse exemplo, está lá no Sermão do Monte. Não adulterarás. Então, adultério é só, né, o ato. O cara que é casado, ele sai com uma outra mulher e consuma lá o ato sexual, adulterou. Se eu não fizer isso, eu não adulterei, não alterei a lei. Então, estou bem, eu posso ver, cobiçar, desejar, sonhar, fazer o que eu quiser. Não fui até o ato, aí Jesus vem ensinando, mas não é isso. A lei não quer dizer isso, ela quer dizer que se você só olhar com uma intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. Olha a essência da lei, né? Aí a lei dizia, ó, você tem que amar os seus... amar os seus amigos. Jesus vem e fala, ó, amar os seus amigos é fácil. Até o ruim ama o seu amigo. Eu digo, vocês têm que amar o seu inimigo. Olha que coisa legal, tudo Sermão do Monte. É Jesus mostrando a conduta deles. É bem prático, né? Jesus fala, ó, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, não fica desesperado, não, mas confia em Deus. Deus não veste os lírios dos campos, vai vestir vocês. Não se preocupa com o que você tem que comer, com o que você tem que beber, tudo no Sermão do Monte. Eu anotei um monte de coisa, na verdade, porque o tempo é curto, eu não quis falar tudo. Aí ele fala sobre perdão, por exemplo, no Sermão do Monte, né? Perdão, ele diz assim, ó, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, nem coloca a sua oferta, antes vai lá e se reconcilia com ele, fala, mostra o que é essa questão do perdoar. Ele fala, por exemplo, sobre a questão da santificação. Ele fala, portanto, sede perfeito. Ele fala, ó, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso é forte, né? Ser perfeito. E aí, filhão? Esses 2 minutos está demorando, hein? Mas é isso aí, amém. Mas isso aqui está previsto, eu ia falar, eu só não ia falar porque não tinha tempo, agora estou aproveitando para falar. Né? Ele fala sobre amor ao próximo, já falei. Ele fala a questão de ofertar. Tu, porém, quando deres esmola, ao que ele fala, ó, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então não fica se mostrando não, né? Puxa a notinha de 100 e faz assim, ô irmão, vem aqui para ofertar, para todo mundo ver. Jesus fala, a tua recompensa vai ser essa, vai ser a glória de todos que estão vendo. Mas quando você fizer alguma coisa para alguém, que ninguém saiba, só você e o Pai Celeste. Ele fala, por exemplo, sobre a questão de orar, né? Ele ensina a gente como orar. Na verdade, ele dá um modelo no Sermão do Monte, ele deu um modelo lá aos discípulos, ó, é assim que vocês têm que orar. Não que a gente tenha que repetir lá a oração do Pai Nosso, mas a essência dela, a questão do agradecimento, a questão de ter Deus como Pai, a questão de não usar vãs repetições, falando a mesma coisa, não, mas você falar e confiar que Deus te ouviu, que vai te atender. Ele ensina todos esses princípios no Sermão do Monte. Ele fala sobre questão de prioridade. Agora eu vou falar de prioridade. Ele fala sobre a questão de nós priorizarmos o que é mais importante. Ele fala, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Então, o que Jesus está fazendo nesse sermão? Ele começa dizendo, ó, é assim, a lei é isso, essa deve ser a conduta de vocês, é dessa forma que vocês têm que agir, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são diferentes. E se nós continuássemos lendo, nós íamos ver Jesus falando, ó, se o sal porventura perdeu o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então ele complementa isso, que a gente entenda isso nessa noite. Quem nós somos diferentes desse mundo, amém? Então vamos assistir esse vídeo, fiquem atentos, porque na verdade esse vídeo que nós vamos ver, ele não fala diretamente sobre a Bíblia, sobre Deus, na verdade ele faz até uma crítica um pouco meio que social, mas que se você olhar com as lentes do Evangelho, você vai perceber que a vida do cristão ela é representada ali, então tente olhar com essa ótica, tá ok? Na cidade chamada Sol, apesar de muitas das vezes chover por semanas inteiras,
vivia um homem chamado Antenor. Não era príncipe, não era jornalista, não era deputado, não era rico, sem nenhuma posição social. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que tinha até sentimentos, logo cedo decidiu ser um bom homem. Um homem que fazia o que é correto. Um homem que logo viria a andar em desacordo com as normas de seus concidadãos. Desde menino, a sua mãe descobriu-lhe um defeito horrível. Ele só dizia a verdade, mas não a sua verdade. Não a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, ela pensou em tomar providências. Antenor era diferente de todos. Era diferente na forma de comer, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de se vestir, no seu trato com os outros. Até mesmo seus professores se indignavam, porque ele aprendia diferente do que era ensinado. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Não. Ao contrário, Antenor, ele era incompreensivelmente bom. O objetivo de convencer Antenor a seguir os trâmites legais de um jovem cidadão da Cidade do Sol, isto é, ser bacharel e conseguir um emprego público, disse seu tio: bacharel é o princípio de tudo, meu sobrinho. Não importe como você vai chegar lá, seja um bacharel. Como bacharel, no lado da pessoa certa, sabendo lisonjear, breve você será um governador, um ministro. Mas eu não quero nada disso. Então quer ser vagabundo? Não, meu tio. Eu quero trabalhar. É a mesma coisa. Vagabundo é todo aquele sujeito que não tem dinheiro, posição e status. Se você não tem, você é um vagabundo, mesmo que trabalhe. Eu não acho. Antenor começou a trabalhar. Ele teve muita dificuldade com isso. Tentou no comércio, tentou na indústria. E ao cabo de 1 ano e 2 meses, estava na rua. Por que mandaram Antenor embora? Ele era um trabalhador que não tinha exigências. Era sincero, verdadeiro, honesto, cheio de ideias. Aos poucos, os seus amigos e patrões apresentavam-lhe hostilidades. O que faz um amigo desprezar o outro? Quando isso ocorre, ele o deixa de lado. E quando um patrão não suporta mais o empregado, ele o despede. Essa é a norma da Cidade do Sol. Um de seus companheiros explicou certa vez: é doido! Tem a mania de fazer mais do que os outros. É um mau companheiro. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz disse à mãe de Antenor: a estranha mania de seu filho era pôr em prática ideias que julga próprias. Na Cidade do Sol, o comércio era muito unido. Antenor, com sua fama de perigoso, desobediente, insuportável, logo ficou desempregado. Seus patrões que tanto se aproveitaram de suas ideias, seus amigos que se aproveitaram de seus trabalhos, foram os primeiros a lhe virar as costas. Antenor ria, Antenor tinha saúde, estava convencido de ter a razão, de vencer. A sua razão sem interesse chocava-se com a razão dos outros. Ele via os erros, a hipocrisia, a vaidade, e dizia o que ia fazer. Eu vou fazer o bem. Sua mãe andava pela cidade a se justificar. É doido, mas é bom. Seus parentes não o cumprimentavam mais. Antenor trabalhou no comércio, na indústria, como professor. Lecionava geografia até ser expulso de uma escola pelo diretor. Ele oscilava entre profissões e em todas experimentava
o ódio com que o repeliam, tudo porque pensava, sentia. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer o mal. Será que a minha cabeça não regula? Antenor pensava na sua má cabeça quando seu coração se apaixonou. A menina se chamava Maria Antonieta e era filha da lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar-se com Maria, e todos viram nesse ato o seu desarranjo cerebral e ficaram pasmos ao saber que a resposta de Maria era condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas o que chama você juízo? Ser como os outros. Então você gosta de mim, é por isso que eu só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor estava convencida em arrumar a sua má cabeça. Antenor caminhava pelo centro da cidade quando deparou-se com uma relojoaria com instrumentos de precisão. Achou graça e resolveu entrar. Um cavalheiro veio servi-lo. Trouxe algum relógio? Não. Trago a minha cabeça. Ela precisa de conserto? Sim. Quebrou há quanto tempo? Desde que nasci. Talvez imprecisão nas montagens da peça. Não sei dizer. Preciso de 30 dias para fazer uma desmontagem geral. O tenor disse: o senhor fica com minha cabeça? Se a deixar, então toma. Conserte. O problema é que eu não posso ficar sem cabeça. Claro. Mas enquanto eu conserto, empresto-lhe uma de papelão. E ela? É boa? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu andando pela rua. 2 meses depois, Antenor tinha vários amigos. Jogava pôquer com o ministro da Fazenda. Ganhava uma pequena fortuna vendendo feijões vencidos para o exército aliado. De Antenor o via mentir, fazer mal, trapacear, ostentar tudo o que ele não era. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Só queria ganhar. Explorava, falsificava. Maria Antonieta estava satisfeita, vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, era de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões e dos operários, foi eleito deputado por todos e, especialmente, pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo de felicidade, regulava admiravelmente. Passaram assim anos. Todos os chefes políticos do país do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Nossa, já ia me esquecendo, mas faz tanto tempo. A minha cabeça está aí nessa loja. Será que o relojoeiro a vendeu para o interior? Não. Afinal, eu não posso ficar para sempre com uma cabeça de papelão. Logo, entrou na loja e foi atendido pelo mesmo vendedor de antes. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero o ansioso há tempos, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, disse Antenor. Dado bem com a de papelão?
Ah, sim. As cabeças de papelão não são ruins como um todo. Fabricações em série, vende-se bastante. Mas... e a minha cabeça? Só um momento, vou buscá-la. Foi ao interior da loja e trouxe o embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Não tem jeito? Senhor, em toda a minha vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, com tanta perfeição, acabamento, precisão. Nenhuma cabeça no mundo funciona melhor do que a sua. O Senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio. Antenor ia entregar sua cabeça de papelão, mas conteve-se. O Senhor poderia fazer a gentileza de embrulhá-la? Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Me esclareça uma dúvida, por favor. Mesmo parada em casa, numa redoma, sem corda, ela poderá me prejudicar? Não. Antenor ficou seco. O Senhor, profissionalmente, pode até ter razão, mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram quebrada e não funcionando bem. Fique o Senhor com ela. Eu continuo com a de papelão. Na Cidade do Sol, Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, se tornou o homem mais ilustre, pois conseguiu ter tudo, tendo uma cabeça de papelão. Aí, quando acende a luz assim, né? Perceberam, irmãos? O que será que é melhor, né? Ele, no final, ele teve a oportunidade de voltar assim. Na verdade, ele era diferente. Ele fazia a diferença, embora toda a sociedade, né? Toda a Cidade do Sol, incluindo parentes, incluindo mãe, tio, era contrário àquilo. Ele teve a oportunidade de voltar a ser o que era, mas ficou tão corrompido que preferiu continuar com a cabeça de papelão dele. E é sobre isso, é sobre a cabeça de papelão que eu queria falar com vocês nesses minutos que ainda nos restam, finais. Então, como eu falei no início, Jesus ele foi bem claro. Ele falou para a gente, vocês precisam ser diferentes, como o Antenor era no início do nosso vídeo. Tem que ser diferente, ponto. Jesus falou, eu fiquei pensando, na verdade, eu pensei em algumas coisas, mas eu liguei para o pastor. O pastor, tal, isso aqui e tal. Ele, poxa, cara, maneiro, fala isso. Então, na verdade, não foi só eu que pensei, né? Nós pensamos juntos sobre o que eu vou falar aqui agora. Que a primeira coisa que a igreja precisa ter para ser diferente é ter a mente renovada. Isso foi ele, e é verdade. Nós precisamos ter a mente renovada. Eu fui lá para Romanos, na verdade, ele falou para eu ir lá em Romanos. Aí nós vamos junto. Vamos lá comigo em Romanos 12. Vamos ver o que é isso. Se eu e você queremos ser diferentes, não adianta querer botar uma roupa, né, uma melancia na cabeça, porque vai ser diferente, mas não o impacto que Jesus quer que a gente tenha, né? A diferença, primeiro, vai ser quando a nossa mente começar a pensar como Cristo pensa. Quando eu renovar a minha mente, aí sim. Aí em Romanos 12, no versículo 2 fala, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa cidade do sol, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter e fazer para sermos diferentes é renovar nossa mente, é pensar como Cristo pensa. Eu comecei a procurar na Bíblia alguma coisa sobre essa questão do pensar, e tem muita coisa, eu não vou nem ler tudo, mas, por exemplo, no Salmo 94, o salmista fala, o Senhor conhece os nossos pensamentos.
Meu pensamento ele não é oculto, não é uma coisa que é só para mim, só eu penso, não. Deus conhece. Lá no Salmo 139, fala de longe, falando a respeito de Deus, ele penetra o nosso pensamento. De novo falando, Provérbios, o Salomão fala que os pensamentos dos justos são retos. E vem falando, mas o que eu mais gosto mesmo é o apóstolo Paulo em Coríntios. Ele fala 2 versículos muito legais. O primeiro ele fala assim, em 1 Coríntios 13, no versículo 11. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Hoje me tornei adulto. Ele vem dizendo que, na verdade, a igreja, mesmo para o novo convertido, ele já tem que começar a pensar de acordo com a palavra de Deus, e não pensar como um menino, ou seja, pensar como aqueles cidadãos da Cidade do Sol queria que Antenor pensasse, mas pensar o que a palavra de Deus pensa, não como o mundo, porque na verdade, o mundo, a sociedade, ele tenta impor dentro da igreja pensamentos que são do mundo, e que a igreja não tem que aceitar isso. Eu não estou dizendo que a igreja tenha que brigar ou nada do tipo, mas examinar se os pensamentos do mundo estão enquadrados com a palavra de Deus, No mundo, por exemplo, para um jovem casar virgem é um absurdo, mas esse é o pensamento do mundo, não é o pensamento de Cristo para o jovem, No mundo, ele diz que eu tenho que pensar o perdão, por exemplo, comigo ninguém mexe, se ele fez isso comigo, ele vai ter que pagar, Se você falar para o mundo que o camarada fez alguma coisa com você, e você foi até ele pedir perdão, para o mundo isso é um absurdo, mas é o que a palavra de Deus ensina. Em Mateus, que nós lemos, Jesus disse que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai a ele. Em outros evangelhos fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele. Então, independente de qualquer coisa, se foi o teu irmão que fez contigo, ou se você que fez com o teu irmão, você tem que ir a ele. Essa é a mente de Cristo, A mente de Cristo, por exemplo, com relação às finanças, a gente pensa que quanto mais a gente reter, quanto mais eu guardar, quanto mais eu segurar, mais eu vou ter. Já a palavra de Deus diz, o próprio sermão da montanha fala que dá e dá-se-vos-á, medida bem medida, sacudida, recalcada, ou seja, abençoa, ajuda seu irmão, é isso que Jesus quis falar. Ele não quis falar dar de forma desordenada, mas ele quis dizer, abençoa quem precisa, abençoa o necessitado. Então, é isso que é a mente de Cristo para nós. Em Coríntios ainda, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala, pense como Cristo, pense da maneira que ele pensa, Em Colossenses 3,2 ele fala, pensai nas coisas lá do alto. Ele vem falando sobre essa questão do pensamento, e esse último versículo eu queria ler com vocês, está lá em Filipenses 4, esse nós vamos ler, Filipenses 4 no versículo 8, fala sobre essa questão do pensamento, sobre pensar como Cristo pensa, porque na verdade o que acontece é que o mundo em si, ele exerce uma influência muito grande sobre nossos pensamentos, sobre nossa mente. Nós somos muito influenciados por tudo aquilo que nós vemos, nós somos influenciados por tudo que nós lemos, por tudo que nós ouvimos. Isso acaba que entra na nossa mente, e o que traz transformação para mim e para a sua vida é justamente o que eu retenho na minha mente. Porque muitas coisas eu vou ouvir, muitas coisas eu vou ver, muitas coisas eu vou ler, mas o que ficar na minha mente, o que eu reter, o que eu guardar no meu coração é aquilo que vai moldar a minha vida. Por isso que eu tenho que examinar isso. E o apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses, finalmente, capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há
e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Cabe a mim e a você fazer esse filtro. O filtro é a palavra de Deus, esse é o filtro. Mas eu tenho que pegar minha mente e passar por esse filtro, para saber se o que eu estou pensando está de acordo com o que Cristo pensaria, já que eu tenho a mente dele. Então, isso cabe a mim e a você. Cabe a nós decidirmos o que vamos ver, por exemplo. Não é Deus que vai fazer isso. Não é Ele que vai botar na minha cara assim um monitor e eu só vou ver o que Cristo manda. Eu é que tomo decisão do que eu assisto. E o que eu assistir e reter na minha mente é o que vai moldar a minha vida, vai moldar o meu caminho. É eu que decido lá na internet o que eu vou acessar, o que eu vou ver. Se aquilo que eu vejo glorifica a Deus ou não, é eu que faço esse filtro, não tem jeito. Livro, literatura, muitas das vezes nós somos, já por uma natureza mesmo individual de cada um, nós gostamos mais de uns tipos de literatura do que outros, mas tem algumas literaturas que são muito perigosas, que se você for ter uma influência negativa a respeito daquilo, é melhor que você nem leia. Não dá uma de machão, não, eu vou ler, porque se você acha que aquilo vai te prejudicar, eu mesmo já li muitas coisas que tentaram me prejudicar, graças a Deus não conseguiram. No meu meio, o que eu gosto de ler são coisas assim na área científica, na área da evolução, na área do criacionismo, na área... eu gosto dessas coisas, eu li algumas coisas que eu diria que é porcaria, que minava a minha fé, confrontava a minha fé, e aquilo no início... não era nada, no início eu lia tranquilão, absurdo, mas aí já não é tão absurdo assim, mas será? E se for? E faz sentido. Aí aquilo começou a minar a minha mente, e o que ia acontecendo à medida que eu ia me alimentando daquilo? Aquilo ia matando a minha fé, porque na verdade a nossa luta é uma luta da fé. Então cuidado com o que você lê. Se você acha que aquilo que você está lendo está indo de encontro com a palavra de Deus, e de alguma forma está te prejudicando, não leia. O que você vê, o que você ouve, cuidado com o que ouve. Cabe a mim e a você decidir esse filtro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é honroso, tudo que é puro, tudo que é digno de aceitação, que isso ocupe a nossa mente, o nosso pensamento. E esse é o primeiro passo que nós temos que dar em direção a ser diferente. Ser diferente não é no sentido de ser alternativo. A gente acha que ser alternativo é ser diferente. Eu sou diferente porque eu luto jiu-jitsu. Eu posso lutar jiu-jitsu e dentro dos lutadores ser diferente por ter a mente de Cristo. Eu sou diferente porque eu uso uma roupa diferente, eu sempre uso uma roupa gótica, toda preta, tal, não sei. Mas não é isso que Cristo fala no ser diferente. O ser diferente vai muito além do exterior, mas vai dentro de uma postura, é mais uma diferença interior. É isso que vai fazer a diferença quando a gente estiver diante de Deus. E a começar de uma mente transformada. Sem mudança de pensamento, não há transformação. Sem conhecer a palavra de Deus, sem moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, não há transformação. Nós somos produto dos pensamentos que retemos, já falei isso. Amém? Vamos começar a examinar a palavra de Deus e ver o que é digno de aceitação no nosso pensamento? E agora, para finalizar, bem rapidamente, eu queria falar da segunda coisa que nós temos que ter. Olhei para o pastor ali para ver se o pastor, dá aquele meio que... porque 9 minutos, mas eu falo em 8. A segunda coisa importante que nós temos que ter para ser diferente, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, além de ter a mente de Cristo, ter a mente renovada na palavra de Deus, é não ceder. Tópico dele também. Não ceder às pressões do mundo. Nós somos o tempo inteiro bombardeados para ceder, para aceitar o que o mundo impõe. O Antenor foi. Ele foi bombardeado no trabalho, dentro da sua família, pela namorada. Quando a namorada dele insistiu, aí ele cedeu mesmo de vez, E acontece muito com a nossa juventude, Quando insiste um pouquinho, a gente acaba cedendo. Mas para sermos diferentes, nós não podemos ceder. Lucas 9,62, Jesus fala: ninguém que coloca a mão do arado e olha para trás é digno, apto
para o reino de Deus. Ninguém que começou uma obra, ninguém que iniciou um trabalho e no meio do caminho volta para trás, é apto para o reino de Deus. João fala que nos exorta a não amar o mundo, né? Romanos 12, a primeira parte aqui que eu não li, mas fala também, não vos conformeis, né, com esse mundo, não ceda. Por mais que nós sejamos pressionados, não vamos ceder, só para acabar mesmo. Mas em Daniel, nós vemos 3 exemplos assim que eu tenho que citar. Lindo demais porque Nabucodonosor, ele foi lá, deixa eu ver aqui para frente, Nabucodonosor, ele foi lá, pegou todo o povo de Israel cativo, né? Dominou, venceu a guerra, levou todo mundo, ele escolheu dentre os povos de Israel os melhores, alguém da família real, pessoal lá que era nobre, inteligente, de boa aparência, né? Apto para aprender, e levou para o palácio dele, porque aí ele só ia ter a nata ali com ele. Aí dentro dessa nata, tinha um grupinho bem famoso, que é Daniel e os seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses 3 estavam lá. Quando eles chegaram diante do rei, que foi imposto para eles, que eles tinham que se alimentar da comida lá X, eles não tinham a opção, eles tinham que fazer aquilo. Ou eles iam para lá ou morriam. Vocês vão ter que comer do manjar do rei. Aquele manjar, muito provavelmente, ele incluía algumas coisas que eram impuras, para que o povo de Israel comesse, porque Daniel vivia na lei, ele conhecia a lei, ele sabia que tinha alimentos que ele não podia comer, e naquele manjar do rei ali tinha esses alimentos. Ele decidiu, vamos ler rapidinho, só essa parte, Daniel 1, no versículo 8, só para ver essa declaração dele. Daniel 1, 8, não fala decidiu não, a minha versão, no versículo 8 fala assim, ó, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolveu, ele decidiu, ele tomou uma postura, diante da situação ele falou, a situação é essa, nós não vamos tocar nisso, nós não vamos comer, nós não vamos ficar impuros ao comer desse alimento. As situações são propostas para a gente, no nosso trabalho, na nossa casa. O mundo, ele pressiona. O diabo, ele é uma realidade. Assim como Deus é real, o diabo também é. Assim como Deus quer te abençoar, o diabo ele quer te destruir. Então, que ele joga setas para te destruir é verdade, é fato. Ainda mais quando você está caminhando e está transformando a sua mente na palavra de Deus, que você quer mais de Deus, que você começa a crescer no conhecimento dele, que você começa a não se conformar com o mundo, que você começa a querer mais de Deus, aí mesmo que ele começa a querer te derrubar, te dar uma rasteira, é aonde nós temos que ter essa postura de Daniel. Eu decidi não me contaminar com isso, não tocar nisso, não fazer isso, e ponto final, e se manter até o final lá. Aconteceu a mesma coisa com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3, depois que o rei ergueu lá uma estátua, o rei determinou que todos se curvassem diante daquela estátua lá e adorassem aquela estátua. Os 3 sabiam que se encurvar e adorar era só a Deus, ainda que morressem, ainda que fossem lançados lá para a cova dos leões, não, lançados na fornalha de fogo ardente lá, eles falaram, nós não vamos nos curvar diante do rei. Eles também tomaram uma decisão de não ceder, ainda que aquela fosse uma lei lá, para todo o império lá do rei, eles decidiram aquilo, ainda foram ousados a falar com o rei, rei, se tiver que morrer está tudo certo, se Deus também não quiser que a gente morra, Ele também tira a gente de lá, mas de qualquer forma, morrendo ou não, nós não vamos nos curvar, porque muitas das vezes, a gente espera que alguma coisa aconteça para a gente dar um passo, né, de fé, uma declaração, mas às vezes as coisas só acontecem quando a gente dá esse passo. Na verdade, Deus não falou para Sadraque, Mesaque e Abednego que eles seriam libertos da fornalha. Eles não foram sabendo, não, eu vou lá porque Deus vai me libertar, Deus falou comigo, eu senti no coração, ou um anjo veio, não. Eles falaram, ainda que eles morressem. Na verdade, eles tomaram uma posição antes. Eles decidiram, aí Deus foi e fez o milagre. Muitas das vezes o que Deus espera de mim e de você é isso.
É esse passo de fé, é essa declaração, se comprometer em fazer algo, é decidir algo. Uma vez decidido esse algo, Deus começa a fazer toda a diferença na nossa vida. E o último exemplo é de Daniel de novo, né? Tinha mudado lá o imperador, deixou de ser Nabucodonosor e passou a ser Dario, se eu não me engano. Mudou lá o imperador da Babilônia, na verdade o persa dominou o império babilônio, aí mudou, mas o novo rei também gostava de Daniel. Aí fizeram lá uma armação lá, os outros nobres importantes, para tentar dar uma rasteira em Daniel. Aí, vamos dar uma rasteira nesse cara. Aí fizeram uma lei doida lá, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. O que eles fizeram então? Vamos fazer um decreto que ninguém pode orar a outro Deus a não ser o Deus do imperador. Aí fizeram isso, o rei nem se ligou, assinou o decreto. Uma vez assinado, não pode ser revogado. Uma vez que o rei falou, tem que se cumprir. E Daniel não cedeu, ainda que morresse. Ainda que morresse, ele orou 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que aquilo era proibido. Foi lá e orou. Quando ele orou, pegaram e mandaram ele para a cova dos leões. E mais uma vez Deus foi lá e resgatou ele, salvou. O que a gente aprende disso? A gente aprende que quando a gente não cede, quando a gente se mantém firme, por mais que pareça ser um sacrifício doloroso, quando a gente se mantém firme e fala, eu não vou ceder, Cristo faz o milagre. Cristo entra com a providência, mas porque nós antes tomamos uma postura de transformar a nossa mente e não ceder a essas pressões do mundo. Amém? Então, para concluir, queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração e, barra coração do pastor, que foi uma mensagem meio que conjunta. Então, é isso que Deus quer falar para a gente. Cristo, ele alertou claramente, filhos, sejam diferentes, sejam sal da terra, sejam luz desse mundo, não façam como o Antenor. Se Jesus, já tivesse visto esse vídeo, ele talvez falasse isso, não sejam como o Antenor, que começou bem, começou com a mente transformada, fazendo o que era correto, no final das contas cedeu às pressões, colocou uma cabeça de papelão, começou a agir como todos, pensar como todos, começou a fazer tudo que era contrário ao que Cristo ensina, e no final da vida dele lá, no final da história lá, que ele poderia voltar, arrancar aquela cabeça e voltar a ser quem era, ele preferiu continuar agindo e pensando como o mundo pensava, que nós não venhamos a ceder a essas pressões. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Graças a Deus pela palavra dele, e essa palavra é uma palavra muito interessante, muito importante de nós entendermos, porque nós fomos chamados para sermos, como já foi dito aqui, diferentes. E a diferença na nossa vida, ela vai se caracterizar pelas nossas atitudes. Qual é a diferença que eu tenho que ter como um servo de Deus? Eu tenho que apresentar na minha vida, eu e você, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a bondade, é a longanimidade, é a misericórdia. Todas essas qualidades precisam estar presentes na nossa vida. E qual é o nosso objetivo em servir a Deus? Mas por que eu venho à igreja? Mas por que eu estou no culto? Por que eu adoro a Deus? Por que eu sirvo? Nós temos um objetivo de adorá-lo, e enquanto nós adoramos e nós vamos em direção ao alvo que é Cristo, Ele vai nos transformando e fazendo de nós essas pessoas que no trabalho são bondosas, misericordiosas, generosas, que na família tem um testemunho muito bom, ao ponto de todos os seus familiares quererem estar perto de você, chamarem você em momentos de dor, em momentos de necessidade. Eles vão lembrar, eu tenho o meu irmão, ou a minha tia, ou o meu sobrinho, ele é novo, mas ele é um menino diferente, ele é um rapaz de Deus, ele é um jovem de Deus. Que o Espírito Santo, ele venha nos movimentar isso, porque a grande questão do Evangelho, irmão, de servir a Deus é isso, é termos e vermos na nossa vida essas características,
características, fruto do Espírito Santo. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, né? Eu não sei se você, algum dia, você já fez uma aliança com Cristo, mas a grande verdade é que nós estamos aqui para anunciar a você que está aqui, a você que está na internet aí nos assistindo, você que está ligado no culto online nosso, que Jesus Cristo, o nome de Jesus, Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Se você entrou aqui despedaçado por algum motivo, por alguma pressão, se você entrou aqui pensando em desistir, desanimado, não tendo mais esperança para até mesmo viver a sua vida, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus está aqui e Ele, se você crer, Ele muda hoje a tua história. Hoje Ele faz de você uma nova criatura. A palavra de Deus diz que Ele veio para salvar o perdido, o pecador, a mim, a você. Um dia estávamos perdidos, um dia estávamos sem rumo, não sabia para onde íamos. Estávamos vivendo, mas não tínhamos uma certeza para onde iríamos, o que estávamos fazendo. Cristo, Ele quer te dar essa certeza, Ele quer mudar o teu coração. Se você está aqui, você já vive uma vida há muito tempo sem paz. Você não consegue dormir, você não tem paz, você não tem harmonia na sua casa, você não consegue, tudo que você faz parece que não dá certo, parece que o mundo está conspirando contra você. Eu quero dizer para você, é porque de repente você ainda não se entregou a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem um plano de sucesso para você. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos agora e pedisse para que o Espírito Santo nesse momento viesse falar contigo. Não ceda às pressões, não ceda ao mundo, aos pensamentos do mundo. Faça como aqueles Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles decidiram firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. E que você também e eu possamos decidir que a nossa vida é de Cristo, que vivemos para Ele, por Ele, para Ele, e que nós vamos fazer a vontade dEle até o último dia da nossa vida. Nós não vamos desistir, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aproveitando esse momento, eu não posso deixar de perguntar se você que está aqui entrou, nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca assumiu uma aliança, nunca falou, eu quero viver com Ele, eu quero que Ele mude a minha vida, eu olho para mim, porque, irmãos, a conversão significa uma mudança de mente. Você pensa de um jeito, e você ouve a palavra de Deus, e você faz o quê? Você fala assim, eu quero viver segundo essa palavra. E se você está aqui, você diz, eu quero que Cristo mude a minha vida. Aqui, você que está na internet nos assistindo, se você na sua casa aí, no seu trabalho, onde você estiver, seja em qual local do mundo você esteja, eu quero dizer para você que Jesus, Ele hoje quer salvar você. E se você quer entregar a sua vida a Ele, põe a sua mão no coração aí em casa, onde você está, que eu vou orar por você. Se você está aqui e você diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus completamente, eu quero viver a partir de agora um novo momento com Ele, eu vou pedir para que você ponha a mão no seu coração aí onde você está, põe a mão no teu coração. Você que quer assim entregar a sua vida a Jesus, põe a mão no teu coração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque essa é a melhor decisão que um homem, que uma mulher pode fazer. É quando eu olho para a palavra, eu digo, eu não posso viver sem Ele. E aí você diz, Jesus, entra no meu coração, porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, aí eu entro, ceio com Ele. Então se você abre a porta, hoje Jesus entra no teu coração, e a partir de hoje, diz a palavra que você nasce de novo, o teu espírito é ressuscitado com Ele, você começa a ter uma aliança, e não é mais chamado de criatura, mas de filho de Deus. E aí o maligno não pode mais tocar na sua vida. Por quê? Porque a partir de hoje Ele coloca o sangue dEle sobre a tua vida. Você que está aí, eu não consigo ver se você botou a mão no seu coração. Eu queria só que você levantasse a sua mão para eu poder reconhecer você aí. Tem alguém que diz,
um jovem entrega a sua vida a Jesus nessa noite, dizendo: eu quero esse Cristo Todo-Poderoso, aleluia. Mais alguém fala: olha, eu quero me render a Ele. Mais alguém entrega a sua vida a Jesus. É o melhor passo. Eu queria chamar você, não para te constranger, mas é porque eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar por você. Vem cá, não fica com vergonha não. Isso daí é a coisa mais maravilhosa que você está fazendo na sua vida, rapaz. É proteção, é saúde para os nossos ossos, irmãos. Ter Jesus como aliado. De repente você está aí e fala: meu Deus, mas eu tenho vergonha, não vou lá. Olha, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, vem aqui, porque eu quero orar por você. Vem cá, eu quero orar por você. Não fica com vergonha não, cara. Vem cá, legal. Qual é o seu nome? Davi, aí. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, estende sua mão para cá. Senhor, eu te agradeço pela vida do Davi. Diante da tua palavra diz: Senhor, eu me entrego, eu me rendo. Eu quero a partir de hoje ter um compromisso selado contigo. Que o Davi possa ter a consciência que a partir desse momento o sangue de Jesus purifica ele de todo pecado. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E ressurge nesse momento um novo Davi para viver em novidade de vida contigo, uma nova criatura. Senhor, que os laços com o mundo sejam quebrados, que a mente de Cristo agora possa ser uma realidade na vida do Davi, e que, Senhor, Tu possas guardar ele até o último dia da vida dele na Tua presença. Dá ele força, dá ele graça, e nós te agradecemos pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, aleluia. Recebe aí, ó, uma Bíblia. Esse aqui é o teu manual de instrução, cara. Isso aqui é que vai mandar na nossa vida. Leu, se aplicou na leitura todos os dias, vai vencer. Amém? É isso aí. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Silmar, isso pedir a tua mão, que traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pode dizer. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, a ti a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você que é jovem, que está aqui, né, você percebeu aqui que o Douglas pregou, é o diácono, líder da juventude. E eu quero incentivar você que é jovem a estar no ponto de impacto, a participar desse trabalho,
É um trabalho que tem sido feito com afinco, com dedicação, onde você que é jovem tem a oportunidade de se acoplar à juventude, de você poder trabalhar no reino de Deus, de você poder ser usado por Deus. Nós temos realizado muitas coisas através de toda a igreja e, obviamente, cada ponto da igreja vai agindo em um ministério, mas é bem verdade também que a juventude tem funcionado em diversos pontos da igreja, e a oportunidade que você tem de servir a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de estar em comunhão com Deus. Eu, particularmente, tenho participado das reuniões da juventude, entendendo estar aí nessa faixa etária, obviamente, mas coisas muito boas acontecem aqui. Nós fizemos na semana retrasada um papo cabeça, está lá no YouTube, está na nossa página, um programa ao vivo de auditório que nós fizemos, muito legal, muito bom, um bate-papo aberto para jovem. Então, assim, você venha, você participe, né? Você percebe aqui, o pessoal toca, as câmeras são operadas por jovens, apesar de ter outros irmãos também que fazem isso. Eu, particularmente, até falei com a minha esposa, estava falando eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, e eu quero, a partir do ano que vem, já esse ano aí, eu quero dar uma ênfase a essa questão do teatro na igreja, do cinema da igreja. Então, nós vamos abrir aí um curso, eu vou dar um curso inicial de teatro para os irmãos aí que querem participar, e nesse curso eu quero dizer que não precisa ser só a juventude, você que está na maturidade, você não tem nenhum problema de você participar. Você fala, eu gostaria de atuar às vezes, né, no teatro, de fazer parte do próximo filme aí que a gente vai fazer. Então, não sei nem qual eu estou orando, pedindo uma inspiração a Deus. Para quê? Para que o roteiro desse filme e das peças que nós escrevemos, que elas sejam inspiradas pela palavra de Deus, pelo Espírito, para que quando uma pessoa assistir, ela possa ser impactada e ela venha se render a Cristo. Qual é o principal objetivo? É esse. Então eu peço à igreja, ora, pede para que Deus nos dê essa inspiração. Então, voltando ao ponto de impacto, do sábado agora tem ponto de impacto, então participe, seja um jovem ativo, esteja no seu lugar. Qual é o seu lugar? É no ponto de impacto, todos os dias que tiver essa reunião. Amém? Você que nos visitou aí, olha, tenha uma semana abençoada, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam também voltar quando vocês quiserem, e é isso aí. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pela ação da Tua Palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo, e nós continuamos Te adorando, porque saímos daqui, mas a nossa vida é uma constante adoração a Ti. Dá-nos uma semana abençoada, guarda-nos, livra-nos de todo mal, leva-nos, que possamos chegar em nossos lares com segurança, guardados por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu fazer só um outro aviso aqui antes de você sair. É que quinta-feira nós estaremos aqui, e eu tenho pregado sobre o tema mentalidade de deserto. Você que trabalha, eu também quero incentivar você, irmão, a estar aqui na quinta-feira. Mesmo que você trabalhe, chegue um pouco depois, atrasado, não tem problema, mas venha à casa de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Você que é o domingueiro da noite, eu não esqueci de você, esteja domingo de manhã. Nós temos tido bastante irmãos aqui de manhã, mas você venha, nós estamos aí falando sobre personagens bíblicos, estamos em Davi, e temos aqui destrinchado a vida de Davi, abordando vários aspectos da vida de Davi. E o meu incentivo é para que você esteja, para que você venha. Outra coisa, mês que vem é aniversário, mês do aniversário da igreja, 10 anos. Nós vamos receber aqui pastores, amigos, que vão estar pregando durante todo novembro, domingo à noite, nas quinta-feiras. Nós vamos ter pastores aqui, amigos meus, convidados para poder pregar. E eu peço à igreja também que a igreja esteja honrando a presença desses homens de Deus que vão estar aqui para nos abençoar. Então, quinta-feira, domingo, esforce, esteja na casa de Deus. Quanto mais você está, mais você ouve, mais a sua fé cresce, mais você é abençoado. Amém? Vai com Deus, Deus te abençoe, uma boa semana.
Oh, aleluia. Oh, Acende as luzes. Acende as luzes lá, por favor. Se alguém estiver me ouvindo aí, acende a luz da igreja. Nós queremos sentir mais a tua porção. Santo Espírito, derrama o teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar. Deus, com teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção. Santo Espírito,